Olá, muito boa tarde. São diferentes os recursos para preparar o Natal. A liturgia católica propõe um itinerário nas 4 semanas anteriores ao dia 25 de dezembro, inspirado nos textos bíblicos que recordam a expectativa da chegada do Messias. Nos próximos minutos vamos recordar 3 desses textos e analisá-los com Frei José Nunes, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco em Lisboa, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco. É o segundo domingo do Advento, este que se assinala neste fim de semana, nas liturgias deste fim de semana. Algum tópico especial para este segundo domingo, no itinerário de 4 domingos que nos levam até ao Natal? Bom, eu creio que este tempo é um tempo, de facto, espantoso e corre muitas vezes o risco de passar despercebido, porque parece que já estamos em Natal. Nós temos uma certa dificuldade de praticar a dimensão da espera. Esperar é uma chatice, basta ver os trânsitos, a fila que nunca mais avança, o número que nunca mais nos chamam. Esperar é uma seca. E, contudo, esperar é uma condição fundamental da existência, da própria natureza. E por isso eu creio que este ritmo destes 4 domingos, este ano enriquecido com o serem mesmo 4 semanas, porque às vezes acontece o Natal ser à segunda-feira a seguir ao 4º domingo, este ano vai ser no domingo seguinte, proporciona-nos essa hipótese de revermos como é que estamos a viver a dimensão do esperar e da esperança. Porque a pressa muitas vezes acaba com as coisas, não nos faz saborear todo aquele encanto de uma expectativa, de algo que sabemos que vai acontecer, mas que acontece também com o que nós fazemos e com o que nós somos. Eu creio que, basicamente, neste segundo domingo, nós somos introduzidos com a figura de João Batista. E ele, curiosamente, é assim, o porta-voz, o último dessa longa espera de Israel, mas nada meigo, porque diz que, olhem, isto de esperar não é ficar de braços cruzados, pelo contrário, é precisamente agir em função daquele que esperamos. Portanto, o tal preparar o caminho do Senhor, o mudar de vida, a conversão, como uma dinâmica de crescimento na nossa existência. Não é um voltar para o passado, mas é um apontar para o futuro. Frei José Nunes, repete-se essa experiência de há 2000 anos do povo judeu que esperava o Messias? Pois, o Advento, eu acho que tem mesmo essas 3 dimensões que nós costumamos utilizar, ou lembrar. A passada, esta que o Padre Vítor estava a falar, não é? Durante séculos o povo de Israel esperou. E esperou com muita expectativa, não é o Messias. Mas hoje a coisa, entre aspas, repete-se. Quer dizer, nós hoje continuamos à espera que Jesus venha. E Jesus vem, é isso que nós celebramos sempre no Natal. Jesus vem todos os anos. Mas não vem só no Natal, não é? Jesus vem em muitas outras circunstâncias. E outro dia estava numa celebração com crianças e por acaso lembrei-me de relacionar, veio-me à ideia, relacionar a comunhão com o Natal. Na comunhão também Jesus nos visita. É como Deus a visitar-nos no Natal. Portanto, o Natal, a vinda de Jesus, a nossa espera de que Jesus venha às nossas vidas, à nossa história, enfim, à nossa sociedade, isso é uma coisa que nós continuamos a viver hoje. E depois ainda há de haver a vinda futura, que a gente confessa, que a gente não sabe nada, mas que acredita, não é? A chamada parousia, em todas as missas, não é? E que eu li há dias um texto do Teilhard de Chardin que dizia que ela virá quanto mais a esperarmos e quanto mais trabalharmos para que ela venha. Exatamente. Há aqui um compromisso com essa vinda. Lá está, não é a tal espera passiva, Exato. Não é? Mas achei muito interessante, portanto, essa vinda futura, nós Mas disse Frei José Nunes que pouco sabemos sobre isso, não é? É surpresa. O próprio Jesus diz. Surpresa. Claro. O próprio Jesus diz, ninguém sabe o dia e a hora, não é? Portanto, mas a parousia, essa segunda e última vinda de Cristo Salvador, como nós rezamos numa oração sempre, em todas as missas a seguir ao Pai Nosso, não é? Esperamos a última vinda de Cristo Salvador, a parousia. Nós acreditamos, quer dizer, que no fim dos tempos, e que se calhar o fim do tempo para cada um também é o encontro de cada um com Deus, enfim, claro. E que nós havemos, esse é o Advento, a nossa vida, portanto, é todo um Advento. Aliás, os primeiros cristãos não tinham propriamente umas semanas de preparação para o Natal. O Natal só aparece no século IV. O Advento só no século VI. Para os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, toda a vida, os minutos, as horas, as semanas, os meses, os anos, toda a vida era um Advento. Porque era uma espera, uma expectativa e uma construção desse encontro final com Deus. Mas a propósito da imagem, eu achei muito engraçada aquela imagem
que tu usaste no princípio, de que a espera é algo da condição humana, que ninguém gosta, não é? E que faz parte dos próprios ritmos da natureza. E eu estava-me a lembrar, nunca tinha pensado muito nisso, mas, por exemplo, a gente quando vê uma mulher grávida diz, está de esperanças. Portanto, ela espera, tem 9 meses de espera, mas de muitas esperanças, quer dizer, é uma espera alegre e construtiva em função de uma nova vida que vai haver. Não é uma chatice, quer dizer, nem é um estar de braços cruzados, quer dizer, apesar de haver... Isso é bonito sermos nós a dizer que somos homens, não é? Mas não experimentámos as dores do parto. Normalmente nos homens há mesmo aquela expectativa, como aquele que tinha chegado há 3 horas lá na maternidade, e estavam lá outros pais, e vem a enfermeira dizer a um outro, dizer parabéns, é pai de um lindo menino. E ele levanta-se irritado e diz parabéns a ele, eu cheguei 3 horas antes. Tá bom. Enfim, são momentos que quem passa por eles... É verdade. Nós, neste itinerário de preparação para o Natal, enfim, há uma azáfama que faz parte das nossas sociedades, há uma proposta que pode partir de textos da Bíblia, e nós vamos fazer essa proposta também, analisando 3 textos, desde logo o Evangelho que se escuta nas missas deste domingo, e vamos escutá-lo para depois tentar perceber que pistas deixa para esta preparação do Natal. Naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo: Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão. Há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Frei José Nunes, que quadro é este traçado aqui em torno deste texto do Evangelho, a partir da figura de João Batista? Muito bem. Bom, o Padre Vítor há bocado já disse que João Batista é uma das figuras do Advento e claramente neste domingo impõe-se, não é? Talvez que as outras figuras sejam o profeta Isaías e Nossa Senhora Maria. Talvez se a gente destacasse 3 grandes figuras. João Batista tem o cognome do precursor, não é? Portanto, é o que vem antes de Jesus e pede para as pessoas se prepararem para o encontro com Jesus. Esse é o quadro realmente desta lei. Portanto, nós sabemos que João Batista, em princípio, pertenceria a um grupo socio-religioso da época, os Essénios. Portanto, era um grupo altamente espiritual, era um grupo que tinha alguma vivência comunitária, algum misticismo. Alguns depois viveriam mais sós, também quase como ermitas. João Batista é alguém que vai para o deserto meditar, mas também pregar e fazer um batismo de arrependimento, um batismo de conversão. Portanto, ele pede às pessoas que se convertam, que mudem de vida. E não pede assim em geral, quer dizer, fala para as multidões, mas também depois para cada grupo em particular. Para os publicanos é uma coisa, para os soldados é outra, enfim, bom. E, portanto, ele distingue-se um pouco do próprio Jesus. Ele vem, como precursor, ele vem anunciar um outro que está para vir, que é o Messias, não é? Que é Jesus. E por isso ele mesmo faz uma distinção, como está aqui neste texto, entre os 2 batismos.
Uma coisa é o batismo de João, que é para a conversão dos pecados, para as pessoas se converterem e mudarem de vida. Outra coisa é o batismo de Jesus, que é receber o Espírito Santo. Ser batizado no fogo, quer dizer, receber a força de Deus para começar uma nova vida. Bom, este poderia ser um quadro que nos é traçado neste Evangelho. Ao longo desta narrativa há um conjunto de elementos, até pela forma como João Batista aparece, a forma como está vestido, aquilo que come, enfim, e as referências que faz sobre fogo, sobre... Enfim, tudo isto é enredo ou é muito mais que isso? Eu penso que o João Batista encarna aqueles profetas radicais que nós diríamos um louco, um visionário, um tipo que não entra nas normas, o estilo de vestir e de comer, de despojamento, não é? Portanto, quase assim um selvagem, não é? E, portanto, ele tem a força daquela palavra de rachar pessegueiro que alguns profetas têm no Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, ele sente-se um instrumento. Portanto, o convite à conversão, e esta é uma palavra sempre importante, a esta metanoia, de algum modo, que implica não uma mera mudança exterior. Por isso, ele mesmo é crítico com aqueles fariseus e saduceus, que ele conhece um pouco também, e Jesus vai ter as suas diatribes contra eles, que se aproximam para o batismo e chamam-lhes raça de víboras. Quer dizer, olha que isto não basta vir aqui e mergulhar na água. Tal. Não. É preciso que os comportamentos se mudem. Portanto, esta conversão não é uma questão de ideia, não é uma questão de adesão meramente simpática. Pronto, ok, está bem, olha, vamos agora na onda. Embora ele não fosse nem nada, nem politicamente, nem religiosamente correto, isso não era. Portanto, praticai obras consoantes a essa mudança, é esse o sentido. E portanto, João Batista, nessa dimensão, esta referência ao profeta Isaías, preparai o caminho do Senhor, todo esse aspecto que implica uma transformação da vida, da existência. Porque é essa transformação que, de algum modo, o caminho para acolher esse que vem, então com o Espírito Santo e com o fogo. A imagem depois é muito interessante, isto até da própria palha que é queimada e do trigo que é recolhido. Estamos em contexto de algum juízo também. Nós terminámos o tempo comum com essa dimensão do juízo final e da separação do bem, da exaltação do bem e de aquilo que está mal é para ser destruído. E aqui também, novamente, uma imagem agrícola, estamos aqui nesse contexto, ele percebe isso. E quem vai fazer isso é, de facto, esse que está para vir, esse Messias. Talvez ele ainda tenha uma ideia assim do Messias guerreiro, porque nós iremos ver no quarto domingo que ele parece que tinha alguma dúvida se Jesus era mesmo o Messias, não é? Mas não deixa de falar de que nem ele é digno de desatar as suas sandálias, esse aspecto de humildade extraordinária. Se tivesse, a partir deste texto e desta imagem de João Batista, de propor, enfim, de fazer alguma sugestão para quem está num itinerário de preparação para o Natal, para esta semana? Eu creio que parece-me importante o nosso Natal, de algum modo, corresponder a um Natal também em mim, quer dizer, em que é que eu preciso nascer de novo. Isto é pegar num outro tema, mas cá está. É Jesus que nasce. E o que é em mim, às vezes ainda é também em mim, nos meus hábitos. Interessante, hoje vinha para cá, vinha com um amigo e eu dizia-lhe que costumava fazer um determinado caminho. Ele disse, Padre Vítor, mas ouça, já reparou que pelo outro lado tal, é capaz de ser mais rápido? Interessantíssimo, nós queremos sempre a rapidez. E dizia-me ele assim, às vezes é preciso não nos habituarmos aos mesmos caminhos. Ora bem, aquilo que em termos de proposta pessoal, familiar ou até comunitária e em comunidade, e eu gostava, isto não é para meter aqui a talho de foice, mas a Diocese de Lisboa, por estes dias, está a viver um acontecimento que é a Assembleia Sinodal, em função disso, não reproduzir os mesmos caminhos para verdadeiramente nos abrirmos ao caminho que é Jesus, que nunca é um caminho, eu diria, estático, pelo contrário, é sempre a abrir novos caminhos. Então, conversão como atitude pode ser bem aproveitado. A propósito de uma coisa que o Padre Vítor há bocado também dizia, do João Batista ser como um daqueles profetas radicais, não é? Nós continuamos a ter hoje, e portanto, imagens muito atuais dos João Batistas do nosso tempo. E eu acho que isso é um convite a nós também
entrarmos num certo caminho de despojamento radical, de dar importância realmente ao que mais tem valor e não a tanta quinquilharia que nos acompanha. O João Batista realmente despojava-se de tudo. Hoje, por exemplo, estou-me a lembrar, sei lá, de um caso, mas podíamos dar imensos. O ex-presidente do Uruguai, o José Mujica. O que é que ele, no fim de presidente, voltou para a espécie de barraca onde ele vivia, nos arredores de Montevideo? Um presidente da República. Tem lá um pequeno terreno, tem um Volkswagen, isto foi o ano passado, um Volkswagen de 1987, um carocha, com 30 anos. Diz que tem 2 tratores para trabalhar a terra, dá 90% do salário que tem a obras de caridade. Quer dizer, despojou-se. E ele mesmo diz, eu não posso ir a um supermercado comprar mais 5 anos de vida. Não há lá disso, não há, quer dizer. Portanto, eu devo na vida dar valor àquilo que realmente tem valor. Então, este despojamento, eu acho que o João Batista tinha, que há muitas pessoas hoje que têm, é um exemplo para nós, para darmos importância realmente ao que tem valor. Quer dizer, não é que as luzes ou os presentes de Natal não possam também ter interesse e ser importantes na relação entre as pessoas. Mas há coisas muito mais importantes, não é? Quer dizer, É a sua proposta para esta semana? é a austeridade, não daquela voluntária, pessoal. Não daquela que nos impõe, não é? Não daquela que nos impõe. Muito bem. E a propósito disto, poderíamos falar de facto da Assembleia Sinodal que está a decorrer. É uma oportunidade também, na sua opinião, Frei José Nunes, desta procura de novos caminhos? Exatamente. Isto, por muito que, enfim, diz respeito a uma diocese de Portugal... Mas outras já fizeram também e outras estão em perspectiva de fazer. Aveiro ainda fez já... Viseu também, claro, enfim. Viseu. Pronto, Beja também fez há pouco tempo. Pois. Sim, eu acho que e tudo que seja realmente uma igreja ter uma pastoral de comunhão, portanto, uma igreja local, articular-se em todos os seus movimentos, organismos, grupos, pessoas, enfim... para dar este testemunho ao mundo, porque a igreja é para servir a humanidade, como dizia o Paulo VI, não é? O grande projeto da igreja é servir a humanidade como Jesus serviu. Portanto, o sínodo é para isso. E para a igreja melhor servir, para a igreja poder ser mais testemunho, sal da terra e luz do mundo, é bom também, lá está, estar um pouco despojada, resistir aos pecados do nosso tempo, como dizia o Bento XVI. Um deles é a pressa, a rapidez, o não saber esperar. O ter sempre razão, ter o sempre poder. razão, essas coisas. Esperemos as conclusões que, portanto, vão sair também de lá. Agora, e porque o tempo já não é muito, de forma mais breve, vamos analisar os outros 2 textos que discutem as Eucaristias deste domingo. Padre Vítor começa com a primeira leitura. Pronto, a primeira leitura eu penso que é um hino espantoso desta vida nova que o profeta Isaías fala. Quer dizer, esta imagem do rebento, da raiz de Jessé, portanto, a partir da dinastia de David, mas especialmente a mim toca-me imenso esta imagem da harmonia entre os animais, da paz entre os animais como um desafio à paz entre os homens. E essa paz que se constrói até aqui a partir deste menino que conduz. É muito interessante como isso depois vai ser repegado no século XIII, XIV, com a ideia até do Quinto Império e do franciscanismo, que o padre António Vieira, e do culto ao Espírito Santo. Eles coroavam, ainda coroam, um menino, uma criança, nesse sentido de uma inocência, mas ao mesmo tempo de uma bondade e de uma paz naturais. Creio que esta leitura e, peço desculpa, lança do São Paulo aos Romanos, desafiam-nos neste aspecto, fundamentalmente, do acolhimento e do ter os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. É o que São Paulo, na Carta aos Romanos, vai colocar como central na sua leitura e que, por isso, liga-se a esta profecia de Isaías. Só é possível a verdadeira paz quando procuramos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quando nos acolhemos verdadeiramente uns aos outros. E esse acolhimento não é fácil. Esse acolhimento está também nessa frase que está na segunda leitura, na Carta aos Romanos. Cristo se fez servidor dos judeus. Cristo veio para todos, diz depois também à frente. Mas era judeu, não é? Portanto, em primeiro lugar, como judeu, viveu como um judeu e serviu os judeus, mas como era universal, também se deu com os não-judeus, até disse que encontrou mais fé fora dos judeus do que em Israel. Agora, é verdade que a Igreja demorou algum tempo, os primeiros cristãos demoraram algum tempo, alguns anos, a perceber que Jesus, a mensagem de Jesus era mesmo universal.
Porque Não era um os primeiros, exclusivo. pois, é que os primeiros eram todos judeus. A Nossa Senhora era judia, o Pedro era judeu, o João era judeu, o Tiago era judeu. Então houve uma grande questão. Será que os não-judeus também podem ser cristãos? E quando o Pedro vai à casa de Cornélio, isso vem nos Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11, e batiza um pagão, isto é, um não-judeu, foi um verso de Tavias, a igreja de Jerusalém, os cristãos que eram todos judeus, o quê? Então um não-judeu também pode ser cristão? E Pedro justificou que sim. Jesus é universal. Como é que eu podia recusar o batismo a alguém, mesmo sendo pagão, que já tinha o Espírito Santo? Isso é maravilhoso, é extraordinário. Quanto a Isaías, falar realmente do sonho, não é? Isto que dizia o Padre Vítor. Os animais poderão todos conviver uns com os outros. E o tigre com o boi, e o leão com a serpente e com o veado. E um menino andará no meio deles. Isto é o sonho, é o sonho. O imaginário do 8º dia. Exatamente, é o imaginário do 8º dia. E é isso que nós esperamos com muita expectativa e com ação também. Qual é o nosso sonho? Que Jesus venha no Natal e que Jesus reine, e então que haja paz e que toda a gente se acolha uns aos outros e nós nos acolhamos. Esse é o sonho que nós temos e pelo qual trabalhamos, não é? E temos mais uma oportunidade, como todos os dias, né, de contribuir para que esse sonho se transforme cada vez mais em realidade. Agradeço-vos terem estado neste programa a analisar estes textos. Voltamos de hoje a 8 dias para dar continuidade a este itinerário de preparação para o Natal. Mais logo, damos-lhe a conhecer propostas para o Advento na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.